A gente dá uma brincada agora com arquivos, certo? Olha só. Nos programas da lista 5, nos programas 5.6 e 5.7, vocês tinham que fazer a leitura de um arquivo e gravar um arquivo, ou gravar um arquivo. E isso deveria ser feito por linha de comando, certo? Você deveria ler o nome do arquivo a ser lido, a ser escrito, por linha de comando. Como é que a gente pode fazer isso? Olha só. Vamos criar aqui um arquivo. O nome desse arquivo que vai ser criado vai ser passado por linha de comando, certo? O usuário vai dizer qual é o nome do arquivo. argv1, vou passar como parâmetro 1 o nome desse arquivo que vai ser criado. Vou abrir ele como escrita, modo de escrita. Vou escrever uma frase. Certo? E depois vou fechar o arquivo e a gente vai ver o que é que acontece. Beleza? Vou executar agora. Deixa eu aumentar aqui essa tela. Vou executar. Python exemplo.py. Qual é o nome do arquivo que a gente deseja criar? Vou colocar aqui frase.txt. Certo? E vou dar Enter. Enter. Executou, voltou para o prompt, tudo normal. Vamos lá na pasta agora ver se foi criado. Olha só. O programa da gente criou um arquivo chamado frase, que contém exatamente aquele conteúdo. Esse é um exemplo de escrita de arquivo. Se a gente quiser passar outro nome, por exemplo, eu não quero mais frases. Eu quero agora que meu arquivo se chame, sei lá, arquivo.txt. Enter. Vamos ver lá na pasta o que é que aconteceu. Criou um arquivo chamado arquivo.txt com aquele mesmo conteúdo. Certo? Então, a gente está passando como argumento o nome de um arquivo que está sendo criado dentro do programa. Só que se a gente quiser ler um programa agora, a gente quer ler um arquivo dentro do programa. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai receber o nome desse arquivo como argumento, argv1, vai abri-lo como modo de leitura, depois a gente vai ler o conteúdo, que isso é feito por meio da função read. A gente vai fechar o arquivo e depois a gente vai imprimir o conteúdo, certo? Vamos executar agora. A gente criou dois arquivos, né? A gente criou o frase.txt e o arquivo.txt. Não importa, qualquer um dos dois vai funcionar aqui. Vou deixar aqui desse jeito, arquivo.txt. A gente vai executar o programa exemplo.py, passando como parâmetro esse nome aqui, que é arquivo.txt. Então, o programa exemplo.py vai abrir o arquivo txt, vai ler o conteúdo e vai imprimir na tela. Foi exatamente o que ele fez. Ele imprimiu o conteúdo daquele arquivo. Esse é um exemplo de escrita de arquivo. Ele recebeu o nome do arquivo por linha de comando, abriu o arquivo, leu, fechou o arquivo e imprimiu o conteúdo. Então não tem mistério. A gente viu aqui como fazer para passar os argumentos. Aqui o módulo sys.argv e por índice, por meio de índices, você acessa quais os parâmetros, e aí você manipula esses parâmetros da forma desejada dentro do seu programa. Não tem muito mistério sobre isso. Se vocês ainda continuarem com dúvidas, dê uma lida na documentação, façam exemplos, procurem os tutores, mandem dúvidas para a lista de discussão, que aí a gente tenta resolver isso da melhor maneira possível. Certo, pessoal? Então era isso.